Caso Richthofen. Autor de livros sobre crime, destaca fatos descartados por filmes e conta como estão Suzanne e outros envolvidos 19 anos depois. 2 filmes sobre Suzanne von Richthofen, com duração de 1h30 cada, fizeram sucesso de público, mas vêm fracassando na crítica. Não precisa ser especialista para descobrir por que A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, disponíveis em streaming no Amazon Prime Video. Conforme dito no material de divulgação, as 2 atrações se limitaram a encenar os depoimentos de Suzanne e Daniel Cravinhos, dados no tribunal de júri. Ou seja, os roteiros de Ilana Casoy e Rafael Monte, do filme Bom Dia, Verônica, ficaram restritos às teses de defesa criadas pelos advogados dos 2 assassinos confessos. Na busca da menor pena possível por estratégia jurídica, Suzanne e Daniel se acusaram mutuamente. Transportado para os filmes dirigidos por Maurício Essa, de Apneia, o enredo criado pelos advogados não ficou coerente quando se fala em entretenimento, justamente porque os 2 filmes tentam, em vão, responder à seguinte pergunta: de quem foi a ideia de matar os pais de Suzanne? Desdobramentos do crime são dignos de minissérie ou novela policial de 200 capítulos, algo que produção estrelada por Carla Dias deixa de lado. Se os roteiristas tivessem olhado com maior atenção para o trabalho da polícia, para os depoimentos de Andréas, irmão de Suzanne, e até mesmo para o que disse em juízo Rinalva de Almeida Lira, empregada que limpou a cena do crime, a mando de Suzanne, a história deixaria de ser um filme raso para se tornar uma película densa e eletrizante. Até porque os desdobramentos dessa sinopse são dignos de minisséries ou novela policial de 200 capítulos, pois elementos dramáticos, mistérios, romances, personagens enigmáticos e reviravoltas não faltam. Suzanne, a protagonista, é uma personagem com muito mais camadas do que mostram os filmes. Essas nuances estão todas documentadas nos autos. O policial militar retratado nas primeiras cenas dos 2 filmes, entrando na mansão, se deparando com Manfred e Marisia von Richthofen, mortos por Daniel e Christian Cravinhos, é Alexandre Paulino Boto. Enquanto ele passeia pelos cômodos, Suzanne e Daniel tentam emplacar a tese de que a casa foi assaltada. Boto sai lá de dentro e comunica a Suzanne que seus pais estão mortos. Segundo o relato do policial, nesse momento, ela amarra o cabelo num coque, arregaça as mangas e pergunta, sem derramar uma única lágrima, quais providências ela deveria tomar imediatamente. O filme desperdiça essa cena importantíssima para mostrar o perfil frio da assassina. A delegada Cíntia Tucunduva conduziu as investigações e deixou todas as suas impressões registradas nos autos do processo que foram usados no roteiro dos filmes. Ela disse ter ficado chocada com a forma com que Suzanne confessou ter matado os pais. Sem derramar uma única lágrima, ela disse: "Sou uma pessoa horrorosa. Eu mandei matar os meus pais.
e ela só confessou depois de ler o depoimento do namorado, confessando minutos antes de ter executado Manfred. Explica. Essas cenas também foram desprezadas pelos roteiristas. Se as informações estivessem no filme, a tese de que um manipulou o outro não ficaria de pé. Outros 2 episódios emblemáticos passaram longe e também serviriam para mostrar Suzanne como personagem sob a ótica de terceiros. Daniel e Christian mataram Manfred e Marisa nas primeiras horas de 31 de outubro de 2002, uma quinta-feira. Meia hora depois do crime, Suzanne e Daniel estavam na suíte presidencial de um motel. No sábado, ela enterrou os pais pela manhã e à tarde fez uma festa para comemorar seu aniversário de 19 anos. No meio da balada, a delegada Cynthia e 4 investigadores bateram na porta da mansão para coletar novas provas, e Suzanne os atendeu com simpatia, vestindo apenas um biquíni. Ela tinha um cigarro numa das mãos e uma lata de cerveja na outra. Nos recebeu no meio da festa e apresentou a cena do crime como se fosse uma guia de turismo, relata a delegada. Essa cena imperdível, o telespectador também foi privado de assistir, apesar de estar nas mais de 14 mil páginas que compõem o processo penal que condenou os 3 assassinos a quase 40 anos de prisão. Se o depoimento de Andreas fosse incluído no roteiro, os filmes teriam mais emoção, pois o garoto de então 14 anos visitou a irmã na cadeia na época do crime e abraçou os assassinos dos seus pais, mesmo depois que a verdade foi descoberta. Só na época do julgamento, já aos 18 anos, ele concluiu que foi manipulado pela irmã e travou uma disputa pela herança. Ele recebeu bens avaliados em 10 milhões de reais. Hoje, não tem contato com Suzanne. Se fosse uma novela ou seriado, os filmes sobre a menina que confessou ter matado os pais para ficar com a herança estariam rendendo capítulos e novas temporadas até hoje. No cárcere, Suzanne enfrentou uma rebelião, seduziu um médico, uma diretora do presídio e um promotor público, e roubou Sandra Ruiz do beliche de Elise Matsunaga. Sandrão sequestrou uma criança, filha de uma amiga, pegou o dinheiro do resgate, mas matou a vítima mesmo assim. Cobiçadíssima, apaixonou-se por Susana e depois se disse usada por ela. Ela só queria proteção na cadeia. Depois de Sandrão, Suzanne engatou romance com o marceneiro Rogério Olberg, irmão de Luciana, sua colega de cela. Luciana, seu marido e um amante, todos boxeadores, estruparam 2 crianças, meias irmãs dela, dentro de casa. Rogério terminou o romance e foi embora. Nas saidinhas da prisão, Suzanne continua frequentando o lar dos Olberg, a convite de Josiele, irmã de Rogério, esteticista, que acolhe a assassina porque, segundo disse, Suzanne está regenerada e merece uma chance. Outro personagem que poderia ter uma novela só para ele é Christian Cravinhos. Nos longas, é quase um figurante. Numa das saídas da cadeia, ele conheceu uma bancária, casou-se e teve uma filha. No entanto, no pavilhão de Tremembé, conheceu um jovem, Duda, e iniciou um romance homoafetivo. Quando descobriu a traição, a bancária fez um barraco no pátio da penitenciária, digno de folhetim. Solto em 2018, Christian largou a namorada e o namorado e começou um novo romance com uma garota de 18 anos.
ao ser flagrado violando o regime aberto, tentou subornar policiais e acabou preso novamente em 2019. Ganhou mais 4 anos de cadeia e voltou para o regime fechado. Herança e fraude. Daniel é o único personagem que conseguiu se manter longe dos holofotes. Ele saiu da cadeia há 3 anos e se casou com uma biomédica, filha de uma carcereira. Ele tenta ser pai e conseguiu até tirar o sobrenome Cravinhos dos documentos. O nome ficou muito marcado e não quero que meu filho carregue esse estigma. Justificou. Hoje, dá aulas de aeromodelismo no Parque Ibirapuera, como fazia quando conheceu Suzane. No novo plat de Suzane, a palavra-chave é recomeço. Presa há quase 20 anos, ela passou recentemente no vestibular para o curso de farmácia, numa universidade particular. Conseguiu financiamento pelo FIES e estuda em Taubaté, cidade vizinha a Tremembé. Suzane herdou da avó paterna um apartamento avaliado em R$1 milhão, mas porque recebeu de maneira fraudulenta uma pensão do INSS pela morte dos pais, tem que resolver essa pendência na justiça antes de passar o imóvel para seu nome. Farmácia é o mesmo curso feito pelo seu irmão, Andréas. Suzane vai à aula todos os dias usando o transporte de aplicativo. Mostra-se uma aluna aplicada e foi até bem recebida pelos colegas de classe. Na primeira aula, porém, com medo de represálias, a estudante chegou à faculdade escoltada por 2 advogados. Somos implacáveis com quem persegue clientes sob a nossa defesa, avisou Adriana Nunes Martorelli, a mais nova defensora da assassina e entregante da nova temporada da vida de Suzane. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Ulisses Campbell é autor de Suzane, assassina e manipuladora, e Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, da editora Matrix Editora.